Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando sou eu, Davi. Sejam bem-vindos de volta ao canal Davi Plays Oliveira. Já faz um tempinho que eu não posto vídeos aqui nesse canal, eu prefiro mais focar na frequência do canal principal, mas hoje eu queria falar de um assunto bem triste, pra ser bem sincero. O horário que eu tô gravando esse vídeo, rapaziada, já são quase 2 da manhã. E hoje eu queria falar sobre um caso triste. Esse vídeo nem vai ter piada direito. Na real, eu acho que nem piada vai ter. Até por conta que é um vídeo triste. O assunto não é um assunto pra dar risada, cara. É uma coisa desumana, feroz e totalmente incompreendida, cara. Eu acho que vocês já estão ligados sobre a morte do cão Orelha, lá em Florianópolis, não é mesmo? Rapaziada, esse é um caso que repercutiu muito aqui no Brasil. Ele foi parar na TV, ele viralizou na internet e aconteceu coisas muito tristes, cara. Eu vou estar reagindo aqui ao vídeo do cão Opina, que já faz um tempo que eu não reajo ele aqui. Então, vamos ver o que aconteceu. Hoje eu vou acabar com você! Não vou deixar que destrua a humanidade! Humanos não passam de escória. 4 adolescentes espancaram até a morte um cachorro por pura diversão. E eles devem ser eliminados. Os 4 filhas da adolescentes enfiaram um prego na cabeça do cachorro Orelha. Quem você pensa que é? Eu posso ver muito além de você, garoto. Acima deste mundo. Acima deste universo. Quem mata um animal inocente, mata qualquer ser vivo. Observo do lugar de onde vem toda a verdade sobre a criação. Foi assim que cheguei à conclusão de que os humanos devem ser extintos. Justiça pela orelha! Justiça! Justiça pela orelha! Justiça! Bem, se tem uma coisa que eu quero nesse exato momento, é o fim do mundo. É a volta de Jesus. É sério, a única coisa que eu quero agora é que um asteroide caia no planeta Terra. Porque, na moral, o que eu acabei de ver, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi. É algo que você vê e fala, não é possível que isso está acontecendo. Isso é uma das coisas mais desumanas pra começar, rapaziada. Eu tô falando baixo aqui, principalmente porque meus pais já estão dormindo, mas a gente pode elevar um pouquinho que quando se trata de animais, a gente tem que ter respeito, pessoal, por conta que animais são uma coisa muito especial nas nossas vidas. Todo mundo que tem um cãozinho, um gatinho, sabe como é importante a gente tratar eles com carinho. E, tipo, ver um animalzinho inocente sendo maltratado, cara, puxa, me parte o coração de ver, cara, sério. Não é possível que pessoas tenham coragem de fazer isso com um animal inocente. Entre todos os casos pesados que eu já trouxe para esse canal, esse sem dúvida é o mais pesado e o mais cruel de todos. Se for comparar o caso do Luiz Corato com esse, o Luiz Corato fica no chinelo. Mas para contextualizar vocês do que tá rolando. Então, tem um cachorro lá em Praia Brava, em Florianópolis, chamado Orelha. Quer dizer, tinha, né? E ele era considerado como o mascote da praia. Ele não tinha dono, mas era amado por uma cidade inteira. E ele tinha seus 10 anos de idade. 10 anos vivendo na mesma cidade. Ele era tratado bem, ele tinha um carinho enorme das pessoas. Resumindo, o cachorro ele era um amor de animal lá. Para vocês terem uma ideia, ele foi até homenageado em um quadro de formatura lá, sendo até mesmo o primeiro cachorro a ser homenageado. E agora que vocês têm isso em mente, o contexto de quem é a Orelha, agora eu vou falar um pouco da parte que eu conheci o Orelha, que infelizmente eu conheci ele na pior forma possível. Em um dia qualquer de janeiro, um grupo de 4 adolescentes estava passando por lá, até que de repente eles avistam o abrigo dos animais de lá. E nisso os adolescentes chamam a Orelha e um cachorro caramelo que estava por lá. E depois disso, infelizmente acontece aquilo que todos estão imaginando. Eles chamam os cachorros vêm balançando o rabinho achando que era para brincar. E depois disso, eles cercam os cachorros, especificamente o Orelha. E nisso eles pegam um prego e colocam na cabeça do Orelha. E depois disso, eles competem um com o outro para
Olha que maldade, cara. Isso não se faz, gente. Pelo amor de Deus. Ver quem bate mais forte no orelha. Isso fazendo o animalzinho ter vários ferimentos graves. E não só isso, eles também tentaram afogar o cachorro caramelo, mas graças a Deus ele conseguiu escapar. Mas o mesmo não pode ser dito do orelha, gente. Coitado. Diferente do Orelha, que infelizmente não conseguiu escapar e teve que conviver com 4 adolescentes torturando ele. Imagina a cena, cara, o Orelha gemendo de dor e os monstros rindo enquanto faz isso. E depois deles torturarem ele, eles foram embora rindo e deixaram o Orelha no chão, machucados e agonizado de dor. E no dia 15 de janeiro, um dos moradores das cidades acabou encontrando o Orelha em um estado grave. Ele estava vivo ainda, porém cheio de ferimentos graves e agonizado de dor. O Orelha ele foi às pressas para o veterinário da cidade. E chegando lá, os veterinários viu a situação do Orelha e viu que não tinha chance do animal sobreviver. E nisso ele precisou ser submetido à eutanásia. Que para quem não sabe o que significa eutanásia é quando um médico ou veterinário provoca a morte de forma rápida e sem dor, para evitar sofrimento intenso quando não há chance de recuperação. É isso que infelizmente o Orelha teve que passar. Devido à gravidade dos ferimentos provocados por aqueles monstros, não teve outra opção não ser sacrificar o Orelha. Cara, sem palavras pra descrever isso, gente, na moral. Porque, tipo, um animalzinho inofensivo, um animal que não fez mal a ninguém, cara. Quem faz esse tipo de coisa é, no mínimo, muito desumano. E sim, o Orelha foi de dessa para melhor. E o que mais me deixa puto com toda essa situação é que os pais desses monstros simplesmente viu o que eles fizeram e tentaram cobrir. Sim, eles viram os filhos torturando a Orelha e decidiram esconder. E tipo, nada justifica. O que esses bosta fizeram não tem perdão. É crime e ponto final. Não importa se é filho, não importa se é parente, o que eles fizeram é um crime. E além de vocês responsáveis entregar o crime que seus filhos cometeram, vocês preferem ficar cobertando isso. E agora... Cobertão criminoso, cara, é a coisa que me deixa com mais ódio, sério. Sem zoeira, gente. Porque, tipo... Olha isso, velho. Pelo amor de Deus. Agora tudo fica mais claro o porquê deles fazer isso. Porque tem papaizinho que passa a mão na cabeça do filho independente do que ele faça. E além deles cobertar, eles estão ameaçando quem divulga o caso. E olha, pode ameaçar, pode falar o que quiser, eu não tô nem aí. Se vocês não dão educação para os próprios filhos, deixa que o futuro dá uma educação para eles. E vai ser uma educação que não vai ser nem um pouco amigável, cara. Não vai ser nem um pouco. Educação que eles aprendam a lição. E no meio desse caso, um rapaz que divulgou o vídeo deles torturando a Orelha simplesmente foi demitido do trabalho. E além deles punir os jovens, eles punem uma pessoa que simplesmente gravou o ocorrido e postou. E os jovens estão lá, sem nenhuma punição. Um deles foi até pra Disney pra tentar abafar o caso. E o porquê de tudo isso está acontecendo? Porque esse povo tem bastante bolso para isso. Por isso que estão cobertando o caso e ameaçando pessoas. E uma coisa que eu esqueci de citar é que os responsáveis desses merdas são amigos de juízes. Então, além de passar pano para uma situação dessas, os pais têm apoio de juízes. E se a justiça não fazer nada, o caso ele vai acabar abafando e não vai acontecer nada contra esses adolescentes. E é isso que ninguém quer. O pessoal quer justiça, assim como todos que viram aquele caso. E de pensar que é só um animal inocente e indefeso, chega a doer o coração, porque... Pessoal, eu vou logo falar aqui direto pra vocês que quando a gente defende um criminoso, a gente tá se ferrando ainda mais, gente. Pelo amor de Deus. A gente piora a situação. O certo é a gente logo se colocar num posicionamento bom, cara. Mas não. Tem gente que acaba se metendo em burrada. Não dá certo isso, gente. Não dá certo. Isso não se faz, gente. Tá bom? Um animalzinho desse merece ser tratado com carinho.
E não com essa brutalidade, cara. Pô, se já não bastasse aquele caso do Luiz Corato, mano, esse caso aí conseguiu ultrapassar os limites, velho. Eu amo animais, e quando eu vejo esses casos, eu chego até a chorar, porque ver um cachorro ou qualquer outro animal sendo torturado sem poder fazer nada é algo que sinceramente destrói qualquer tipo de humano que tem amor por animais. E tipo, eu não entendo como as pessoas conseguem maltratar esses bichinhos, porque é só um animal inofensivo, eles não fez nada para essas pessoas, mas mesmo assim, pessoas fazem isso com esses animalzinhos. E no fim, uma coisa que eu quero agora, realmente, é o fim do mundo. E cara, eu desejo tudo de ruim para esses adolescentes, na real, esses monstros. E que os pais também sofrem por estar acobertando esse tipo de situação. De verdade mesmo, eu quero que esses 4 monstros sofrem por tudo que fizeram na vida do Orelha. Tadinho, cara. Opa, aqui é o Pereira. Então, um caso muito bizarro e muito triste também. É triste ver como que o ser humano não tem mais limites nenhum. Mano, um cachorro que não faz mal a ninguém, era amado por toda a comunidade, por uma década ou mais ele esteve ali, sempre trazendo apenas a alegria da inocência animal. Uma vida, cara, uma vida. Pra chegar 4 moleques que não tem nada pra fazer, provavelmente, agredir um cachorro até seu quase fim, a ponto de não ter o que fazer e ter que sacrificar ele em prol de ele não ter que sofrer. O que eu fico mais indignado é que antes deles irem até lá, eles planejaram estar lá. Eles levaram o material da agressão e foram com a mente pensando em matar um cachorro. Agora, como que eles tiveram a coragem de fazer isso com uma outra vida? E ainda por cima, uma vida inocente que nunca fez mal a ninguém. E de quebra, tentar afogar um outro cão que estava ali, só de bônus, só pra se divertir um pouquinho. Mano, eu tento imaginar, eu vejo que não tem como ter coragem de fazer isso. De pegar uma outra vida nas mãos e propositalmente, por causa de nada, só pra se divertir, tentar afogar essa outra vida e acabar com uma outra com um taco. Tem que ter muita maldade na mente e no coração pra fazer isso com um cão dócil. E o que surpreende também é a idade dos agressores. 4 adolescentes, 4 moleques que tinham de tudo, 4 garotos privilegiados. Isso é muita vagabundagem, cara. De verdade. Pô, cara, essa gente que não tem o que fazer da vida, tá ligado? Que mesmo depois de ter assassinado uma vida, 2 ainda tiveram sangue frio e mente tranquila para ir curtir uma Disney. Eu, se faço uma coisa dessas, ficaria para sempre perturbado comigo mesmo. Mas eles estão tranquilos curtindo umas férias. Que nojo, cara, que nojo. Eu vi também que 3 familiares de um dos adolescentes foram ameaçar um vigilante por ter delatado tudo pra polícia. Eu tentei me colocar no lugar, se eu tentaria cobrir pessoas da minha família, mas eu não teria essa mente doente de tentar encobrir 4 assassinos. Eu sei que pode ter gente que pensa que é só um cachorro, mas não é só um cachorro. É uma vida, e uma vida muito mais inocente do que eles 4. Em resumo, para eu não me alugar muito mais, eu peço apenas justiça pela Orelha. E também pelo outro cãozinho que teve mais sorte e escapou dessa. Eu peço justiça por eles e que todos os responsáveis sejam severamente punidos e postos diante da lei. Que os que ameaçaram e os que mataram sejam presos e submetidos à justiça. Florianópolis não pode ter 4 assassinos em ar livre circulando, porque hoje foi um cachorro, mas amanhã pode ser um ser humano. Obrigado, Cauã, pela oportunidade. Falou tudo, Pereira. Falou tudo. Mas esse aqui não é o único vídeo que o Cauã opina sobre esse caso, não. Nós temos um outro. E que, cara, nossa, esse é ainda mais revoltante. Bem, eu acho que a maioria de vocês já deve saber do caso do Orelha, até porque a repercussão que isso tomou é absurda. Canais televisivos falando sobre, cantores famosos querendo justiça, e é claro, né, as redes sociais inteiras falando do caso. Tem até pessoas de fora que sabem disso. Então, nessa altura do campeonato, você já deve saber desse caso. Além de que é um caso bastante revoltante. Então, eu acho que você já sabe o que rolou. Mas para quem não sabe e não está entendendo nada do que está rolando, relaxa, que eu vou dar uma breve resumida. Então, lá em Florianópolis tinha um cachorro comunitário se chamado Orelha. E nisso ele era tratado bem, tinha um carinho enorme das pessoas. Ele era amado por todos lá. Só que em um dia qualquer de janeiro, um grupo de 4 adolescentes foram dar um passeio lá e acabaram encontrando o abrigo do Orelha. E nesse momento tava o Orelha e um cachorrinho caramelo. E nisso eles chamaram os animais, cercaram eles e acabaram fazendo uma maldade terrível.
Eu não vou resumir mais do que isso, porque tem um vídeo aqui no canal para justamente falar o que rolou. Mas o que aconteceu foi isso. E também, né, eles tentaram afogar o cachorrinho Caramelo. Só que ele acabou fugindo, graças a Deus. Mas o Orelha, ele infelizmente não conseguiu ter a mesma sorte que o Caramelo. E ele ficou sendo torturado por 4 adolescentes. Em resumo é isso. É uma história bem triste, que eu sinceramente chorei muito quando descobri o contexto disso. Porque, pô, é só um animalzinho, ele não fez mal a ninguém. Cara, de verdade, por que fazer isso com um animal inocente? Pelo amor de Deus. E tipo, o que esses moleques eles têm feito da vida deles, tá? Porque aposto que fica cabulando aula direto. Pelo amor de Deus, isso aí é falta de lavar uma louça, é falta de bater uma laje. E também é falta de estudo, cara. Falta de estudo pra prova. Tem coisa até mais importante do que isso, cara. Pelo amor de Deus. O que esses moleques vão querer da vida continuando isso? E o pior, os pais passando a mão na cabeça deles, não dando a mínima pra situação. Uma porcaria, viu, cara? Mas mesmo assim, esses filhos da mãe, eu falo isso porque eu não quero falar outra palavra, fez essa maldade terrível com esse pobre animal. Mas aí, depois disso, um dos moradores das cidades acabou encontrando o Orelha no chão. Ele não tinha morrido, porém estava com ferimentos graves e agonizado de dor. E nisso, o morador que achou ele levou às pressas pro veterinário. E chegando lá, os veterinários viu a situação do Orelha e viu que ele estava sofrendo muito com as dores e infelizmente o Orelha precisou ser submetido à eutanásia. É um caso bastante triste, um caso que chocou o Brasil inteiro, mas a situação só piorou quando os pais desses meninos simplesmente acobertaram o que eles tinham feito, ameaçando pessoas de processo, silenciando quem divulga o caso. Eu vi um cara sendo ameaçado para apagar um vídeo que ele fez sobre esse caso. E cara, como que tem pessoas que têm coragem de defender seres humanos assim? Eu não entendo o que passa na cabeça deles. Parece que eles nem viram o que aqueles monstros fizeram. Mas por se tratar de filhinho, estão defendendo eles. E tudo fica mais claro o porquê daqueles monstros fazer aquilo com aquele animal inocente. Porque infelizmente existem pessoas que protegem isso. Ah, mas calma, são filhos deles. Eles estão no direito de defender. O que esses manos fizeram não foi jogar uma pedra na casa do vizinho. E sim, o que eles fizeram foi tirar a vida de um pobre animal. E tipo, não importa se é filho, o que eles fizeram não tem motivo para defender. Se eu tivesse um filho ou sabesse que algum parente meu fez algo do tipo, eu simplesmente ia ficar decepcionado com ele para sempre. Cara, no meu lugar, eu faria até diferente. Vocês estão ligados, né? Tem mais nada pra dizer sobre isso, cara. E também eu mesmo ia entregar pra polícia. Mas nesse caso, pais que deveriam dar uma lição de moral pros próprios filhos simplesmente estão defendendo e ainda silenciando quem fala disso. E bem, no meu último vídeo eu falei que geral queria justiça. E olha, é com uma grande alegria que eu falo que está acontecendo. Os meninos que foram pra Disney simplesmente foram expulsos de lá. Os nomes, endereço, escola que eles estudam, rosto, tudo que envolve eles foi vazado na internet. Não pode mostrar, rapaziada, políticas do YouTube, tá? O YouTube não permite doxing. E também, né, cagaram na porta de um dos meninos que fizeram isso. Então... Não. E se eu tive que me segurar pra não rir, cara? Pelo amor de Deus. Que isso, véi? Então sim, as consequências estão rolando. Mas isso é só o começo. Porque o que eles fizeram com a Orelha tem que ser cobrado. E é isso que está acontecendo. Porém, eu digo que dá para fazer mais do que isso. O Orelha, ele tem que ser vingado. E os meninos que fizeram isso têm que pagar por cada sofrimento que eles causaram na vida do Orelha. Mas aí, né, no meio desse caso, um dos 4 meninos que fizeram aquilo com a Orelha veio à tona e acabou se pronunciando sobre isso. Sim, ele ainda teve a audácia de se pronunciar depois do que fez. Mas o negócio ele fica pior. Não sou um monstro como a mídia tem falado. Foi apenas uma brincadeira entre amigos. Estou arrependido do que fiz. Às vezes eu tenho vontade de enfiar críticas humanas no buraco do meu nariz, cara. De verdade. Pra chegar até o fundo do meu cérebro. Pelo amor de Deus.
Não quero falar besteira aqui não, cara. Mas, pô, não dá certo isso. Quando você para ver esse tal pronunciamento que ele fez. Não sou um monstro como a mídia tenha falado. Não, imagina, só tirou a vida de um pobre animal. Não é um monstro não. Meu Deus do céu, cara. Que argumento mais perrapado, velho. De verdade. Pelo amor de Deus. Confia, foi apenas uma brincadeira entre amigos. Eu estou arrependido do que fiz. É, né? Só agora que o pessoal foi Cara, eu não tanco essa parte de brincadeira entre amigos, cara. Que merda é essa, velho? Ah, tá. Brincadeira entre amigos. Vocês tiraram a vida de um animal inocente e tá falando que isso é uma brincadeira de amigos. O ser humano não tem mais limite, cara. O ser humano não tem mais limite. Essa é real. O mundo... O que tá acontecendo com o planeta, cara? Pelo amor de Deus. E... Pra finalizar, isso não é justificativa. O que foi feito é crime. É crime e ponto final. atrás da sua cabeça e depois de você ter feito aquilo, você fala que tá arrependido, né? É fácil se arrepender quando dá merda. E olha, eu sei que você não tá arrependido de verdade. Só está com medo do que pode rolar com você e seus amiguinhos. Se tivesse arrependido, se eu tivesse feito isso, eu teria no mínimo chorado por umas 5 noites, ou melhor, por um mês inteiro. Eu te entendo, mano. Quando a água bate na bunda, é fácil se arrepender. Mas aí eu te pergunto, você se arrependeu quando foi fazer aquilo? Você se arrependeu depois de ter torturado um cachorrinho? Mas eu te entendo. E relaxa, não precisa ficar arrependido. Porque ninguém vai dar bola para o que tu falar. Porque o que você e seus amigos fizeram é algo totalmente imperdoável. E relaxa, amigão. E criminoso. Quando você vier pro Brasil de volta, o pessoal vai te receber com o maior carinho do mundo. Carinho entre aspas. E não, galera, isso daqui não é uma montagem. Simplesmente foi um dos meninos que falaram isso. E a parte que eu não acredito nesse pronunciamento é que ele fala que foi uma brincadeira. Não, mas isso aí, na moral, isso aí é a coisa mais perrapada que eu já ouvi hoje, cara. Pelo amor de Deus. Quem que vai acreditar nessa merda, cara? Entre amigos. Aí eu pergunto pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Isso daqui é uma brincadeira, pessoal? Torturar um doguinho até a morte é uma brincadeira? Mas eu entendo ele. Ele tá com medo. Como eu disse antes, quando a água bate na bunda, o desespero vem. Mas relaxa, amigão. O pessoal vai fazer a mesma... Quando a água bate na bunda, cara, aí... Não tem jeito, velho. Uma coisa que vocês fez com a orelha, só que 1000 vezes pior. Eu fico puto com isso porque além do babaca fazer aquilo com o animal, ele ainda vem e fala que é uma brincadeira e fala que está arrependido, o que não deixa só eu, e sim todo o Brasil puto com isso, porque o que eles fizeram foi um maus trato aos animais. Aí ele vem e fala que é uma brincadeira, e é por conta... Rapidinho, pausando o vídeo pra fazer uma pesquisa rápida. Brincadeiras de maus tratos aos animais. Ah, sim, super brincadeira. O que tava falando sobre brincadeira mesmo? Disso que eu fiquei mais puto com esses manos. Se antes já tava puto, agora eu fiquei pior. Porque, sei lá, mano. Isso daqui não é uma brincadeira, e sim, é uma maldade humana. É algo que você vê e fala, não é possível que o ser humano tenha coragem de fazer isso. Ainda mais se tratando de um animal inocente. Isso daqui pode ser tudo de ruim, menos uma brincadeira. O Orelha, ele era uma vida. Se vocês estão no anime e acham que isso é brincadeira, aí a problemática é de vocês. É isso que eu falo, você tem que parar de assistir anime, cara. Por conta que às vezes anime só traz mais toxicidade pra sua cabeça do que você imagina, cara.
Não é possível que o ser humano tenha coragem de fazer isso, ainda mais se tratando de um animal inocente. Isso daqui pode ser tudo de ruim, menos uma brincadeira. O Orelha, ele era uma vida. Se vocês estão no anime e acham que isso é brincadeira, aí a problemática é de vocês. Mas saiba de uma coisa, vocês não fizeram uma brincadeira entre amigos, e sim, vocês fizeram um ato cruel. Ato criminoso, cara. Ato vândalo, desumano e bem vagabundo, cara. Pelo amor de Deus. E ainda fala que isso é brincadeira. Gente, maus tratos aos animais é crime. Vocês sabem a pena que isso pode dar? Isso aí... Cara, tem gente até que já foi espancado por causa de ter batido em animais, agredido eles. Pelo amor de Deus. E ainda assim, eu torço todos os dias para que vocês sofram por tudo que fizeram na vida do Orelha. Isso daqui não é um videogame, é a vida real. Vocês não brincaram. E sim, tirou a vida de um ser inocente que estava quieto no seu canto e não estava fazendo maldade alguma. E se por acaso acontecer algo de ruim na vida de vocês, saiba que tudo isso que vocês passaram e vão passar se trata de consequências dos seus atos. E depois do pessoal fazerem algo bem pior que vocês fez na vida do Orelha, eu vou falar que foi uma brincadeira também, seus malditos. Eu só não falo outra palavra porque o YouTube pode simplesmente me punir por falar algo pesado. Mas saiba que eles são muito mais do que uns simples malditos. Que a justiça seja feita. E eles pagam por tudo que fizeram na vida do Orelha. E que o Orelha descanse em paz. E antes do vídeo acabar, eu quero dar uma breve pauta aqui. Então, lá em Paraná tem um cachorrinho chamado Abacate. E ele também era um cachorro comunitário. Mas infelizmente eu recebi uma notícia que ele foi morto a tiros. O cara que fez isso ainda não foi encontrado, mas eu rezo para ele ser encontrado. E esse caso foi logo em seguida do caso do Orelha. O mundo tá perdido mesmo. E no final das contas, era apenas cachorrinhos inocentes que não fizeram mal a ninguém. Mas mesmo assim, pessoas horríveis fizeram algo trágico com eles. A única coisa que eu quero agora é justiça. Gente, o ser humano... Às vezes o ser humano, ele é uma criatura... Uma criatura sem caráter, cara. Uma criatura de verdade... que às vezes não devia nem existir, cara. Às vezes a gente pensa desse modo. O ser humano não devia nem existir. Cara, não tem como, velho. 2 cachorrinhos inocentes que acabaram morrendo. Cara, é muito triste isso. É triste, é trágico. Não tem nada de engraçado nisso. Justiça por esses 2 animalzinhos que infelizmente tiveram um fim cruel. E uma outra coisa mais absurda, que foi no caso do Orelha, é que a Justiça de Florianópolis simplesmente falou isso daqui. Justiça manda retirar conteúdos que expõem adolescentes no caso do Orelha. Eu vi de tudo nessa vida. Só que o que eu não esperava que ia defender esses 4 humanos do que um pobre animal. Além de que tem pessoas falando que é apenas uma criança. E eles não merecem passar por o que estão passando. Que a justiça humana seja cobrada. E que censura nenhuma impede isso. Enfim, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu não vou pedir nem like nem inscrição, porque o assunto que eu tratei hoje aqui, que no caso a gente reagiu, é um assunto triste. Por favor, tratem animais com carinho, não façam isso, por conta que isso é um ato desumano, é um ato que quem tá nesse planeta não merece nem viver aqui, cara. E as punições deveriam ser muito mais do que prisão, cara, de verdade. Por conta que o ser humano às vezes não tem limite, cara. Às vezes o ser humano, ele consegue ser imperdoável. Uma criatura sem caráter, uma criatura às vezes má. E é isso, cara. Não tenho mais nada a dizer. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Galera, eu tenho mais atualizações sobre o caso. Os 4 adolescentes, eles já voltaram pro Brasil. E a polícia de Santa Catarina já começou a ir atrás deles. Celulares foram apreendidos.
e serão enviados para a polícia científica para poder extrair os dados. Logo logo eles estarão em interrogamento e acreditaremos que a justiça fará seu trabalho. Pessoal, quando verem algum animal passando por essa situação, seja na internet ou seja na rua, não deixem passar, denunciem. Disque 181 para denúncia em geral e Disque 190 para a polícia. Vamos confiar na justiça, pessoal. Em breve, nós teremos o resultado.